Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nosso convidado hoje, o vereador José Roberto Segala, do DEM. Vereador, eu queria agradecê-lo pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, como sempre. E quero começar pedindo desculpas se eu eventualmente tossir aqui, porque eu estou fortemente gripado. Mas um pedido seu para dar uma entrevista, para nós é uma ordem. Obrigada, vereador. Aliás, o tempo muito seco realmente aqui em Bauru nessa semana. Bom, repercutindo ou desdobrando a sessão ordinária dessa última segunda-feira, o senhor trouxe o apontamento de que a maioria dos prédios públicos de Bauru não apresenta auto de vistoria dos bombeiros e também o alvará de funcionamento da prefeitura. Uma situação grave, né, vereador? Esse problema da falta de fiscalização de posturas aqui no município. Esse é um problema seríssimo. Isso é a demonstração da ineficácia do nosso sistema de fiscalização, que ele não consegue fiscalizar sequer a si próprio. O alvará de funcionamento da prefeitura é condicionado à licença que o bombeiro dá depois que ele realiza o auto de vistoria. O auto de vistoria é uma exigência para que o bombeiro possa dizer se o prédio está ou não está adequado. E se não está, o que precisa ser feito para que ele fique dentro das normas de segurança, proteção contra incêndio, explosões, etc. Depois que esse prédio é colocado nestas condições, o bombeiro dá uma licença. Depois disso, a prefeitura concede, então, o alvará. Nada disso está acontecendo, principalmente em relação aos prédios públicos, o que é mais constrangedor, né? O próprio prédio da prefeitura, o prédio do Teatro Municipal, por exemplo, que é um local de grande concentração de pessoas, não passou pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, não tem a licença dos bombeiros e, consequentemente, tem um alvará indiretamente, porque funciona. Todos nós vamos lá e participamos do que é realizado no teatro. Mas, evidentemente, aquilo lá não oferece segurança. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, agora falando sobre a audiência pública realizada pelo governo do estado e pela Câmara de Bauru na última semana para tratar do orçamento do estado de São Paulo. Dentre outras propostas, o senhor defendeu a recuperação do prédio do antigo IPA, aliás, que foi o cenário de uma rebelião que tomou proporção de divulgação, inclusive nacional. E o senhor também falou sobre a construção de uma nova penitenciária, que é um assunto antipopular e algo muito delicado para ser tratado nesse momento, até porque estamos num ano de véspera de eleição. Sim. O senhor acha que essa proposta teria apoio? Um problema todo diferente. Veja bem, nós já temos 3 penitenciárias em Bauru. Nós não estamos pedindo uma 4ª penitenciária. Nós já aceitamos no passado que 3 penitenciárias de progressão de regime, ou seja, do regime semiaberto, pudessem estar instaladas na nossa cidade. São chamados CDPs 1, 2 e 3. 1 e 2 funcionam nas antigas penitenciárias que eram de regime fechado e foram transformadas em aberto. E o 3 funcionava no prédio do IPA. Né? Ocorre que o prédio do IPA foi, como você mesmo disse, alvo de uma rebelião, puseram fogo nele e tudo mais. E o governo do estado está se propondo recuperar o prédio para continuar funcionando como uma penitenciária. A minha proposta é a seguinte: vamos continuar com as 3 penitenciárias, mas faça outra adequada, porque o prédio do IPA não é próprio para isso. Aquilo foi construído para ser uma escola agrícola. Não tem o menor cabimento funcionar um regime prisional num prédio daquele tipo. Pior do que isso, ele está hoje na zona urbana da cidade. Então, a minha proposta é que o governo do estado construa um 3º CDP ao lado dos outros 2. Há área suficiente ali, a área sobrando. Então, concentra ali os 3 CDPs e devolve o prédio do IPA para a municipalidade. Então, o Bauru vai resgatar um prédio histórico, muito bem localizado e vocacionado a receber uma escola. Já há sugestão do Coronel Almeida
de usar aquele prédio para fazer uma escola de preparação de soldados da Polícia Militar, né? Se isso acontecesse, por exemplo, nós teríamos aqui sempre um contingente de policiais em preparação que, em treinamento, seriam colocados nas nossas vias públicas para auxiliar a segurança municipal. Então, veja, nós ganharíamos mais um incremento significativo de 100, 150, quem sabe 200 policiais em treinamento que estariam ajudando nas vias públicas a manter a ordem e a disciplina aqui na cidade de Bauru. Então, só vejo benefício nisso. E não estamos pedindo outra penitenciária, estamos apenas aceitando, já que nós concordávamos com 3, no passado aceitamos isso, que continuam as mesmas 3, só que não mais no IPA, e sim num prédio que o governo venha a construir. Não é uma penitenciária nova, é um novo prédio. Não, exatamente, é um novo prédio para a mesma penitenciária, okay. Isso mesmo. Ainda nessa audiência pública do Orçamento do Estado, o senhor também fez alguns apontamentos com relação a pontos do trânsito ali na Avenida Comendador da Silva Marta, necessidade de um viaduto sobre os trilhos e aquela confluência ali com a Vicente Aiello. Isso mesmo. Nós temos um problema sério ali. A Avenida José Vicente Aiello, ela é de acesso à cidade de Bauru. As pessoas que vêm ali da região de Pau Sul, Ourinhos, entram em Bauru por aquela avenida. O Lago Sul e outros loteamentos que existem nessa região também se utilizam dessa avenida. O governo do estado duplicou uma parte da avenida, mas ainda há uma parte que está simples, principalmente ali nas proximidades do Bauru Tênis Clube e aqueles loteamentos que são ali vizinhos, não é? Pois bem, esse local ele tem um problema sério de infiltração de água. Quando chove ali, empoça a água não tem para onde escoar. E ali fica uma situação difícil de atravessar, principalmente se ocorrer em horário de escola, horário de almoço, não é? Saída de serviço. Porque a Avenida Comendador Marta é densamente utilizada para deslocamentos aqui dentro da cidade. Nos horários de pico, a gente tem a dificuldade de atravessar a Comendador Marta. Eu moro naquela região, sei disso, leciono na faculdade da FIB, tenho que acessar no horário de pico. Ali, às vezes, é 10, 15 minutos para ingressar na avenida de tanto movimento. Pois bem, o que nós temos que fazer? Duplicar a avenida até ali, porque assim a gente dá um jeito de resolver o problema naquilo que a gente chama complexo viário Cláudio Sacomandi, não é? E ali é preciso fazer um viaduto sobre os trilhos da ferrovia, porque quando o trem passa, hoje em dia nós só temos trens cargueiros. Esses trens cargueiros, para aproveitar custo, eles têm uma quantidade muito grande de vagões. Então ele leva muito tempo passando por ali, porque como é uma zona urbana, ele tem que passar também em baixa velocidade. Toda vez que o trem passa ali, fecha a Avenida Comendador Marta. E a gente fica com congestionamentos de carros que ultrapassam 3, 4 caminhões, 3, 4 quarteirões de ambos os lados, tanto de quem vem lá da estação de tratamento de água para a cidade, como quem vai daqui para Piratininga. Então, ali um viaduto é absolutamente necessário. Eu solicitei essas obras porque eu não vejo condições da municipalidade encarar esse desafio de realizar essas obras por falta de recursos. Então temos que depender do governo do estado. Como havia a oportunidade oferecida de sugerir demandas no orçamento do estado, eu coloquei essas 2 hipóteses de ajuda para Bauru lá. Ok, aproveitando a presença do vereador Dr. Segala aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista, o senhor que é especialista em direito jurídico, até um esclarecimento para as pessoas que estão nos assistindo, porque nessa semana muito se falou sobre o ataque de um homem, a 2 mulheres em transporte coletivo de São Paulo e a necessidade da revisão da lei do estupro, que inclusive já houve até algumas propostas apresentadas na Câmara dos Deputados em Brasília. Queria que o senhor explicasse, então, para os nossos telespectadores da TV Câmara a diferença, o que seria uma contravenção penal, a diferença dessa contravenção para o estupro e se o senhor concorda que é realmente necessária a revisão dessa legislação. A pergunta é muito oportuna, Lidiane,
permite esclarecer, muito embora provavelmente as pessoas não gostem de ouvir esse esclarecimento, porque ele é técnico. Normalmente as pessoas são levadas a julgar pelo emocional, não é? E aí, evidentemente, fica uma situação constrangedora para a gente que tenta justificar, porque fica parecendo que a gente está defendendo, não é isso. Veja bem, o direito, ele funciona através da interpretação daquilo que está escrito. Então, nós temos, por exemplo, o estupro descrito no artigo 213 do Código Penal. Ele foi modificado pouquíssimo tempo atrás. Não tem mais do que 5, 6 anos, houve uma alteração, juntou-se o artigo 213 com o artigo 214, que tratava dos atos libidinosos diferentes da conjunção carnal. Foi feita uma unificação, estão todos juntos hoje. Mas o que diz o tipo penal do artigo 213? Constranger alguém. Até então era constranger mulher, agora é constranger alguém. Portanto, um homem pode ser vítima de estupro hoje em dia. Constranger alguém. O verbo constranger em direito é interpretado como forçar, obrigar, coagir. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, tem que haver uma violência, uma agressão à pessoa para vencer a resistência da pessoa. Ou tem que haver uma grave ameaça. Por exemplo, colocar um revólver na cabeça da pessoa, colocar uma faca no peito da pessoa e dizer faça isso ou faça aquilo, não é? Ceder, se submeter a qualquer ato libidinoso. Antigamente era conjunção carnal, agora é qualquer ato libidinoso. É outro problema que precisa ser justificado. Ato é ação, a palavra ato é ação. A pessoa precisa fazer alguma coisa, agir, portanto. Então, naquele caso concreto, a vítima não fez nada disso, a vítima não participou de nada, não é? Foi tudo iniciativa do autor. Ele se masturbou e ejaculou sobre a vítima. Não houve agressão da parte dele à vítima, não houve ameaça da parte dele à vítima. Portanto, você não consegue encaixar a conduta dele na descrição do tipo penal. Não houve constrangimento. Como não houve constrangimento, a moça recebe uma ejaculação em cima de si, mas o constranger não é o constranger do vernáculo, não é o constranger do português. Não adianta procurar um dicionário constranger e ficar, nossa, chateado. Não é isto. O constranger aí é forçar, coagir, obrigar. Não houve isso, entendeu? Então o juiz que liberou o rapaz agiu estritamente dentro da lei. Ele disse, eu não posso prendê-lo, porque isto caracteriza aquilo que em contravenção penal se chama importunação ofensiva ao pudor. Só para você entender, um homem, por exemplo, que vai fazer xixi na via pública, se tiver pessoas passando, as pessoas ficam chateadas com aquilo lá. Isto é uma importunação ofensiva ao pudor. O pudor, nesse caso, é um sentimento público, tá certo? E houve isso na interpretação do juiz, né? A moça teve o seu pudor atingido por conta do ato que o rapaz praticou. Mas o ato foi inteiramente do rapaz, não teve nada. Então, no caso, por exemplo, hoje em dia, se você, por exemplo, obrigar uma pessoa a masturbar você ou fazer qualquer coisa desse tipo, você encaixa no estupro. Antigamente, não. Antigamente era só conjunção carnal. Agora é qualquer ato libidinoso, mas é ato. É coisa que tem que fazer, tem que agir, tem que atuar, não é? Não é o caso da pessoa que passivamente não fez absolutamente nada, não teve nenhum tipo de reação e apenas participou indiretamente por receber essa ejaculação em si, né? Nas suas vestes. Né? Ampliar a interpretação da palavra constrangimento para o sentido também de desconforto, por exemplo, seria uma alternativa durante a revisão dessa lei? É uma alternativa, sim, mas é bom lembrar que tudo que a gente faz tem algumas consequências. Se você amplia demais o leque, você começa a colocar dentro de um crime que é gravemente apenado,
O crime de estupro tem uma pena elevada. É um dos crimes que ele começa com 6 anos, tá certo? De reclusão. Então você veja que 6 anos é a pena para quem mata alguém. Então, um simples desconforto de alguém poderia colocar outra pessoa por 6 anos na cadeia. Quando você compara crimes entre si, parece que viola o princípio da proporcionalidade. Coisas que, em tese, são mais graves, acabariam ficando com penas menores do que outras. Então, nós temos que começar a encontrar uma saída para isso que permita encaixar determinados comportamentos, mas sem abrir um leque muito grande para que... Veja, só para você ter uma ideia, há interpretações no passado de que o chamado beijo libidinoso, eu brinco muito com os meus alunos lá, né? Eu falo aquele beijo desentupidor de pia, né? Aquele beijo de língua que o sujeito dá, não é? Se forçado, se for contra a vontade da pessoa, caracteriza estupro, cuja pena, eu volto a repetir para você, é uma pena alta, não é? Então, um beijo, ainda que a moça não queira, o rapaz não queira, por exemplo, não é? Mas justifica, por exemplo, uma pena de prisão, porque aí vai para o regime fechado, não tem mais conversa, né? Vai para a penitenciária. É isso que a gente tem que discutir, não é? Diante de um caso concreto, o emocional nosso fala mais alto. Você pega um caso desse e fala, nossa, eu queria que emasculasse o rapaz, fizesse qualquer coisa. Mas é bom lembrar que o tipo penal vai ficar ali e vai servir para qualquer outra coisa que vier a acontecer com outras pessoas no futuro, entendeu? Então, eu não sei, é muito delicada a situação. A Câmara dos Deputados discute uma alternativa como um meio termo entre a contravenção penal e entre o estupro. Seria uma saída? É possível, como eu disse, se você conseguir redigir de uma forma que você contemple determinados comportamentos sem estendê-los a outros, não é? Lidiane, eu espero que nós estejamos falando para adultos lá. Para mim é mais fácil quando eu estou na faculdade, que eu sei para quem eu estou falando, né? Na televisão não sei quem vai assistir. Mas veja, hoje, como o estupro pode ser, ter homens como vítima, imagine uma babá, não é? Eu já dei isso em problemas para os meus alunos, uma babá que ao dar banho num garotinho de 2 anos de idade, não é? Limpe com muita atenção demais o órgão masculino da criança, entendeu? Ou seja, manipule o órgão masculino da criança, além daquilo que seria o justificado para limpar ou para lavar. No texto da lei isso é estupro, entendeu? Então veja como é complicado você encaixar determinados comportamentos reais num tipo penal que descreve com poucas palavras algumas ações. Quem sabe criar outros tipos intermediários pudesse ajudar para você contemplar. Mas nós só vamos saber isso depois que a gente tentar. Ok, esses são os esclarecimentos do vereador Dr. José Roberto Segala, vereador bauruense, como eu disse, também especialista em direito jurídico aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse é o espaço para a prestação de contas do vereador bauruense. Obrigada pela sintonia e até a próxima.